Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 7, versos 10 a 17. Quem tiver Bíblia, mesmo que o texto seja colocado aí, abra a sua Bíblia. Tenho medo da gente perder a habilidade de abrir a Bíblia, né? De tanta folga. O uso do cachimbo entorta a boca, né? E daqui a uns dias você não tem um negócio projetado lá, e você está evangelizando o seu vizinho, e você não vai achar lá o texto que precisa ser achado, né? Mesmo que o texto seja sempre projetado, não custa nada nós folhearmos as Escrituras para acharmos aí o texto. 1 Coríntios capítulo 10, versos 7 capítulo 7, versos 10 a 17. Diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie-se com o marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Verso 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Verso 17, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, e é assim que ordeno em todas as igrejas. Palavra do apóstolo Paulo, até o verso 17, que ele nos ajude e abençoe nesta manhã. Amém? Vamos orar. Peça para Deus falar ao seu coração nesta manhã. Senhor, a exposição, a explanação, a leitura per si da Tua Palavra já traz aos nossos corações grande conforto. E tenho eu bastante certeza que nós, neste momento aqui, revestidos de uma certa solenidade, nem por isso tristes, pelo contrário, muito alegres, queremos ouvir do Senhor. Nós ouvimos tantas coisas durante a semana, tantas notícias, tantas pessoas, mas nesta manhã de domingo, como fizemos desde o início, estamos ouvindo a Tua Palavra, hinos de louvor ao Teu nome, e agora volvendo os nossos olhos para ela, no intuito, ó Deus, de que o Senhor fale aos nossos corações. Faça assim por nós que estamos aqui, pelos irmãos que estão talvez em casa assistindo. Cada um receba do Senhor a provisão necessária para a sua alma sedenta e faminta nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. União estável e membresia, ou membresia, né? Membresia. O autor da lição quis nos questionar, trazer ao nosso pensamento uma circunstância ou uma situação que nós estamos vivendo hoje em dia, que é chamada união estável. É compatível com os princípios cristãos a união estável e a membresia, ou a membresia, né? Estou errando essa palavra, membresia. Eu posso conviver
maritalmente com alguém, sem ser casado e ainda ser membro da igreja, tomar a ceia, ser batizado, ser recebido? Esse é o autor, é o questionamento que o autor da lição quis nos trazer. Eu queria, antes de tudo, só para quem não sabe, esse é um termo muito usado no direito, né? E também alguns conhecem, outros não, sobre o Instituto da União Estável. Eu queria só falar um negócio sobre isso, né? A sociedade muda aqui e acolá. O Código Civil de 2002 trouxe, nós reformulamos o Código Civil, começou reformulando a Constituição em 1988, né? E depois, agora, em 2002, houve uma reformulação geral no Código Civil, e o Código trouxe uma situação nova, possível entre casais, que é, dentre outras, diversas inovações, diversas situações foram contempladas no novo Código, mas entre elas, esta da união estável, que está regulamentada no artigo 1723. Até trouxe aqui para os irmãos entenderem. Não vamos demorar aqui, não é o nosso caso, né? Mas eu queria pincelar para os irmãos o que é isso, né? O monte de leis nos diz assim que é reconhecida como entidade familiar. A família, o casamento civil é reconhecido como entidade familiar, mas também é reconhecido, diz a lei, como entidade familiar, a união estável entre o homem e a mulher, isso ainda no artigo 1723, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Ou seja, existe um ditado, e os irmãos vão lembrar dele, né? Que antigamente eu ouvia sendo falado muito. Falava assim: juntado com fé, casado. E aí? Uma situação que já existia na sociedade, que depois de uma separação, de um divórcio, ou mesmo na ausência de um ou de outro desses juntados, trazia ali para o direito sucessório, para as sucessões, né, uma série de dificuldades. Quem é o herdeiro? É de quem? Etc. e tal. A lei veio com seu cavalo branco, né, e falou: senta aqui, vamos regulamentar essa situação que de antemão já existia na sociedade. É sempre assim, né? A sociedade é que faz as leis. Desvio ou não, aí nós vamos depois questionar isso lá na frente. Mas é a sociedade, é uma lei que veio regulamentar essa situação. Qualquer pessoa pode viver, a lei diz aqui como é que é, né? Ela diz que a convivência entre o homem e a mulher, depois disso aqui, infelizmente, eu falo infelizmente agora, nós temos uma visão civil, nunca se esqueça disso, né? Ao pensar, uma visão civil, uma visão de lei civil, uma visão de tempo, de modo, de circunstância das situações, e uma visão bíblico-cristã. Então nós temos que ter essas duas visões em mente quando estamos falando, né? De um ponto civil falando, da sociedade falando, foi bom, regulamentou alguma situação que já existia e que deixava desamparado lá na frente mulheres que os seus esposos morriam, não tinha como receber pensão do INSS, não tinha como receber os legados deixados pelo falecido, geravam umas circunstâncias muito difíceis. A lei veio então assentar, trazer juízo sobre essas coisas. Qualquer um que conviver, qualquer um. Infelizmente, agora digo eu com a visão cristã, até entre pessoas do mesmo sexo, que agora de forma homoafetiva, civilmente falando, tudo bem, não é? Patrimonialmente falando, mas do ponto de vista judaico-cristão, bíblico, uma tristeza, se unem então para constituir uma família e para
no caso dos direitos sucessórios, ter as suas garantias definidas, né, e garantidas pela lei. Mas a lei diz aí, então, que tem que ser uma convivência pública, não pode ser uma convivência lá na caverna, né? Quando sai em público, cada um é cada um, depois lá na caverna estão juntos, saiu em público, estão separados. Não, não é assim. A lei está dizendo que é pública, está dizendo que é contínua. Para o reconhecimento dessa união estável, o casal tem que estar junto, sempre juntos, visto na festa, no funeral, na igreja, no supermercado. Estão juntos, está dizendo a lei aí que é pública. Contínua, pública, não é? Não é de vez em quando, é mostrável. E diz aqui também que duradoura. Duradoura, não é 2 meses, 1 mês. Embora a lei não diga sobre tempo, o reconhecimento dessa união pressupõe-se um reconhecimento duradouro. E estabelecida, isso aqui também é interessante, né? Com o objetivo de constituir família. Ao meu ver, aqui já as sociedades, de uma certa forma, homoafetivas caem por terra aqui, né? Embora não se constitui família. É muito difícil pensar, não quero dizer que essa é a minha opinião, né? Mas a união homoafetiva, ela também pode constituir família, como, por exemplo, na adoção, né? Os casais do mesmo sexo, do ponto de vista civil, podem adotar uma ou outra criança e ali fazer essa convivência de forma contínua, duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Pronto, então, a lei disse aqui da união estável. Claramente, né? Interessante que até nessa, para quem quiser anotar, ou depois quiser ver em casa, né, os artigos 1723 a 1727 fala dessa união estável, e fala que as relações pessoais no 1724 obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, de guarda, sustento e educação de filhos. Olha, a lei foi feliz nisso aqui, né? Diz que essa é uma relação que precisa ter deveres de lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos. E quanto ao regime estabelecido na união estável, o regime será sempre o de comunhão parcial de bens, que é aquele regime que, a grosso modo, e pincelando rapidamente, os casais adquirem na constância do casamento, salvo aqueles vindo por legado, herança, né, de pai para filho, que neste caso não entram no regime de comunhão de bens. Pronto, está aí, a lei disse que regulamentou uma situação que já vinha sendo proferida diversas vezes. João e Maria já convivem aí desde 1990 legalmente, um com o outro, foram junto ao cartório, fizeram um reconhecimento. É um contrato, tá? Para quem nunca viu, né? Um papel escrito, qualificando as partes, e depois falando naturalmente dessa convivência, dessa união estável. João e Maria resolvem então, passando aqui pela rua U82, entrar, ver aqui um corpo de irmãos tão preciosos, resolvem se membrar à Igreja Presbiteriana União. Não são legalmente casados, não se diz isso, né? São legalmente unidos pelo Instituto da União Estável, e chega lá no reverendo Saulo, no pastor Carlos, os pastores falam: quero me tornar membro da igreja. E agora? Essa é a lição. Vamos terminar e vamos embora para casa, os irmãos ficam pensando aí, depois a gente reúne depois e discute, né? Para não entrar em... Não, vamos tentar aqui falar algumas coisas sobre isso que o autor da lição nos trouxe. Acredito eu, irmãos, que aprendi uma coisa, porque eu falo com muito carinho, porque isto, talvez não aqui, afeta muitas pessoas. E, em alguns casos, pessoas de boa intenção. Não há que se negar que 2 pessoas que conviveram juntas, querendo dar diante da sociedade civil
uma posição melhor para o seu status de convivência, resolvem fazer o Instituto da União Estável, estão de boa intenção, não estão? Mas, e do ponto de vista cristão, todas as boas intenções são bíblicas? São legais? São amparadas pelas Escrituras? Algumas coisas nós temos que ter na nossa mente. Primeiro é o amor. Corremos o risco de, ao sermos duros demais, espantar da porta da igreja quem Deus já recebeu nos céus. Concordam? Outro problema é que podemos ser, perdão da palavra, frouxos no cumprimento daquilo que a palavra de Deus claramente nos ensina. E sermos, principalmente liderança, cobrados lá na frente, por não termos orientado ou não termos trazido à prática do dia a dia aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Estamos, então, num ponto nefrálgico aqui da lição, né? Sobre o amor e sobre essas coisas. Quero, antes de entrar claramente aqui na definição, deixar algumas coisas antes aqui para nós, que vai nortear bem bacana o nosso pensamento acerca deste assunto, né? A primeira, irmãos, agora vamos colocar aqui o sim ou não de lado e vamos voltar para um assunto interessante. Aqui, em tudo na vida, nós precisamos ter uma visão bíblico-cristã. Precisamos ser cristãos em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas opiniões. Precisamos, podemos e devemos estar dispostos a mudar o nosso pensamento, a pensar aquilo que Deus e a sua palavra pensaria sobre aquele assunto. E isso pressupõe o quê? Jejum, oração, estudo e meditação, coisa que o povo não quer mais fazer, não é verdade? Já contei aqui que numa época que um certo prisioneiro foi preso, levado lá para o Sepálvego, né? Um dos irmãos falou assim, aqueles presos lá no Sepálvego, irmão na fé, né? Podia passar um avião, jogar uma bomba e destruir aquilo tudo lá. Bum, acaba com tudo. Eu só perguntei para ele assim, seu irmão está lá? Tem um sobrinho seu lá? Seu pai? Um primo? Se tivesse, seu pensamento era diferente. Então, sempre que lidamos com situações difíceis, precisamos dizer assim, se fosse eu nessa situação. Então, aí nós precisamos de orientação da palavra de Deus, precisamos ter, eu anotei aqui, a necessidade de ter uma visão cristã sobre tudo. Nós somos chamados para sermos cristãos. Em todos os nossos feitos, em todas as nossas ações. A irmã leu um texto aqui, que vamos abrir lá. Achei super interessante. 2 Pedro. Quase que eu falei assim, ao ver a leitura. Parece um texto inspirado. E era mesmo, né? Era a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. 2 Pedro 3,11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro está falando sobre a volta de Jesus. Se você voltar uma folha, um pouquinho para cá, né? Ele está falando, isso aí vai tudo terminar. Vocês estão amando muito essas coisas aqui, parafraseando Pedro dos dias de hoje, né? Você ama muito seu carro, sua casa, que beleza. Os criptonitas, o dinheiro, o dólar que vocês têm guardado lá, pois que bom. Eu estou falando para você que isso aí vai tudo pegar fogo. E ele está dizendo aí, deveis então agora viver como um santo procedimento, esperando, verso 12, e apressando a vinda do dia de Deus, esse termo dia de Deus é maravilhoso, né? Por causa
por causa do qual os céus incinerados serão desfeitos, os elementos abrasados se reterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro está dizendo, olha, que mesmo que nós vivamos aqui num mundo que está perdido, que vai ser derretido, destruído, nós precisamos ter uma vida sempre focada na santidade e na esperança, aguardando a volta de Jesus. Esse é o nosso pensamento, que deve permear todas as nossas ações. Não é se eu vou ser abençoado ou não. E quando nós pensamos nesse assunto de união estável e membresia, nós temos que ter duas coisas em mente. Nós não podemos pensar, o casal que casou na igreja, que teve as bênçãos nupciais proferidas pela lei, nós vamos ver aqui as marcas do casamento civil e religioso, né? A lei, tudo foi programado direitinho, é mais santo. Esse é salvo e aquele não é salvo. Este é abençoado e aquele não é abençoado. Não estou sendo abençoado porque eu não fui casado, preciso ser abençoado. Não é isso que nós estamos falando, não é esse o ponto. Não é essa a questão. A questão é que nós temos que ser santos, independentemente, fazer o que a Bíblia manda, independentemente das consequências, sejam elas, em primeiro plano, boas ou ruins. Fé e fidelidade, independentemente dos resultados. E isso parece uma pregação um pouco diferente dos dias de hoje, não é não? Eu vejo assim, muito assim, pagando o preço para receber o prêmio. PP, né? Preço, tem uma outra, perseguição, preço e prêmio, um negócio que eu estava... E se você for fiel a Deus o tempo todo, e se aquilo que você pensa como bênção, e que talvez seus vizinhos e amigos pensam como bênção, você nunca receber, e daí? Somos chamados para sermos fiéis, independentemente das circunstâncias, para praticarmos a palavra de Deus. Esse é um pressuposto que eu queria deixar com os irmãos, antes de qualquer pensamento. Nós somos chamados para fazer aquilo que Deus manda, para fazer aquilo que Deus quer, independentemente dos resultados. Até porque, se nós formos olharmos muito para o resultado, a fé funciona. Li um livro sobre os cristãos do primeiro século, que foram muitos deles mortos nas arenas. Olha que covardia, né? Os irmãos já leram eles eram jogados lá para os leões, e os romanos ficavam batendo palma, né? Ia acentuando a palma à medida que o leão ia comendo o indivíduo lá, nas arenas. Pergunte para um desses que morreu, se humanamente falando, e na lei, perspectiva e resultado, se a fé dele teve resultado. Do ponto de vista humano, num ponto de vista terreno, essa fé não resultou em nada. Ele teve fé, honrou o nome do Senhor, mas foi comido, estraçalhado pelo leão. E aí? Corremos esse risco na nossa visão cristã, de pensarmos que precisamos cumprir o mandamento de Deus para sermos abençoados. É bem verdade, não quero aqui entrar nesse ponto, né? Claro que vamos ser abençoados, mas erramos quando pensamos que ser abençoados é, por exemplo, viver com saúde, viver com prosperidade, com dinheiro, com etc. e tal, não é? Talvez, desse ponto de vista, nós tenhamos que repensar claramente as nossas situações, não é? Porque nem sempre, irmãos, servir a Deus vai trazer resultados tão positivos do ponto de vista financeiro, por exemplo. Do ponto de vista, por exemplo, no que diz respeito à fidelidade um para com os outros. Vou dar um exemplo, né? Eu, quando era rapaz ou solteiro, lembro bem disso, né? A gente era, o pessoal aí que foi criado na igreja, né? A gente tinha ali uma situação de
um namoro cristão, né? E aquele negócio, só pode pegar na mão, e cuidado, não defraudar a noiva ou o noivo. E você tinha um caminho difícil para seguir, difícil para o homem, para a mulher solteira, né? No entanto, a gente via cada casal lá, os camaradas estavam pouco lixando para Deus, para a vida, para essas coisas, ou mesmo crentes, né, que eram relapsos na sua vida. No entanto, iam de vento em popa. Iam normal, faziam sexo antes do casamento, brigavam, não tinha princípio nenhum, depois casava, comprava carro, comprava casa, ia bem. Você, eu estou aqui, né? Pois é. Um salmista lá teve essa visão, né? Depois do salmo. Fidelidade independentemente das circunstâncias, independentemente do resultado. Para isso que Deus nos chamou. Outro aspecto que nós precisamos nortear para definir o assunto logo, tenho que correr aqui porque já está passando o tempo, né? É que as mudanças do mundo, a evolução, as coisas realmente evoluem e vão evoluindo, né? Pena que em alguns aspectos, nós somos obrigados a dizer isso, né? Pela própria palavra de Deus, o mundo vai, então, não vai melhorando, né? Vai de mal a pior. Paulo escrevendo lá a Timóteo, ele fala que o mundo vai de mal a pior. E assim, muitas das vezes, essas mudanças do mundo vão entrando sorrateiramente dentro da igreja. Mais do que isso, quando entrou dentro da igreja, porque já estão nos nossos pensamentos. Em geral, quando nós mudamos um comportamento na igreja, nós já mudamos também um comportamento de pensamento, concordam? Vou dar um exemplo. Mulher usar calça. Não tinha uma época que era quase que proibido? Televisores em casa, televisão em casa. Alguém hoje tem alguma coisa contra isso? Geralmente, as mudanças que ocorrem. Boas ou ruins, não quero aqui entrar nos méritos, né? Mas o uso de bateria, né? Eu lembro também, bateria era complicado na igreja antigamente. Mas lembro de uma coisa, que tanto podem ser bons como podem ser ruins. O John MacArthur, num dos seus livros, Nossa Suficiência em Cristo, ele fala assim que a heresia vem montada no cavalo da tolerância. Eu gosto muito dessa. Os erros não chegam a galope. Se nós personificássemos um erro e pôsse uma roupa nele, ele não ia chegar ali na igreja assim, entrei. Não. Ele ia chegar ali no portão, cumprimentar todo mundo, vinha devagarzinho. Talvez ele passaria 6 meses ali na porta, depois. É assim que o erro vem, que a heresia vem. Vem para a igreja, vem para o seu lar, assim vem também o pecado na nossa mente, não é? Sempre foi desse jeito. Nada se vem assim de uma vez, vem devagarzinho. O pecado, a heresia, o desvio da igreja, dos seus padrões bíblicos, assim como o desvio pessoal, meu e seu, da frequência, por exemplo, na igreja, vem sempre assim. Começa com uma pandemia, fazendo você ficar só em casa, depois você já tem preguiça de vir no meio da semana, depois você só vem domingo, depois você fala assim, é um professorzinho mequetrefe lá, não vou domingo também não, só vou à noite, que é o Saulo que está pregando, eu só vou nas pregações do reverendo, depois eu não vou, depois. Quando vê, já está passando por situações extremamente difíceis, comportamento extremamente delimitados não por uma convivência cristã. Temos que ter cuidado. Dito isso, quero agora partir para a lição e concluir também rapidamente com os irmãos esse assunto. Com essa visão de fidelidade independentemente da situação, nós vamos caminhar agora para frente. Quero só dizer uma coisa, sabe, irmãos? É que a igreja que quiser e que tem intenção de ser fiel, vai estar antagônica ao mundo. Não pensam os irmãos que aqui dentro, por exemplo, todos nós temos uma posição firme diante de certas coisas que as Escrituras
Falo, não é, seu Baltazar? Pode ser exemplo ali? Nós não vamos receber muito parabéns do mundo, não. Um autor ainda disse assim que quando a igreja ou o mundo, isso me preocupa, estão muito bem, o mundo anda gostando demais da igreja, a igreja gostando mais do mundo, isso é perigoso. Alguém falou assim, olha, é melhor explicar, deixa eu falar e depois explicar, né? Quando o visitante vem e fica entre nós, vem um beberrão, um cara que é lá do mundo, fanfarrão, né? E vem e fica aqui entre nós, e depois ele vai embora, aí ele fala assim, seu Peterson, mas que igreja bacana, gostei demais dos irmãos, eu quero muito que está aí, que beleza. Nós temos que pôr a orelha de pé. Sabe por quê? Igreja é lugar de impacto. Talvez a conclusão desse nobre visitante que nos foi recebido pudesse ser assim: gostei muito dos irmãos, achei lindo o convívio, mas as palavras que foram pregadas feriram minha alma. Eu fiquei com medo de morrer hoje e ir para o inferno. Nossa, se acontecer aquilo que aquele professor, pastor falou de verdade, eu estou no sal. As pessoas que nos visitam, as pessoas que vão lá no casamento, que vão lá na festinha da sua casa, sai com esta impressão da sua vida e da sua igreja? Olha, eu gostei muito de visitar lá o lar do Bonifácio, que legal. Mas quando eles estavam almoçando lá, ele fez uma oração que eu falei, meu Deus, eu nunca orei quando eu vou comer alguma coisa. Será que isso é certo? Se metade daquelas palavras que aquele pastor falou lá for verdade, eu estou perdido, eu vou morrer e vou para o inferno. Já estou sentindo um cheiro de queimada aqui na barra da calça. Ou será que como igreja nós estamos dando o braço esquerdo, né? E dançando uma valsa com o pecador? A igreja é ambiente de impacto. É de impacto mesmo. O pecador que não quer ser regenerado não vai ficar aqui. E abre aspas, vou dizer, cuidado com as minhas palavras, né? Mas eu acho bom que não fique mesmo. Que volte para cá para ficar regenerado e mudado, totalmente arrependido da sua vida com Deus. Quando nós pensamos em união estável, em casamento, em essas coisas, essa visão tem que estar na nossa vida. Não é assim, vamos tomar cuidado no que nós vamos dizer, porque podemos ofender A ou B, o visitante está chegando. Aqui é o coluna e esteio da verdade. A igreja é a coluna da verdade. Se a verdade dói, passa remédio. E eu sugiro que o remédio seja o sangue do Senhor Jesus. E mude de vida. Dito estas coisas, queria só considerar umas outras com os irmãos para nós partirmos para frente. Quais as razões pelas quais uma pessoa se une numa união estável ao invés do casamento? Por quê? Fazer um contrato de união estável e não um casamento, que de uma certa forma, todavia muito mais que isso, é também um contrato. Eu numerei algumas aqui, talvez por insegurança. Eu não tenho muita segurança, estou juntando o João e a Maria, não sei muito bem se a gente vai dar certo, etc. Quem garante que no casamento vai? Dar certo é querer, né? Igual amar. Sim, senhora?
Isso. Tá. Obrigado. Esse é um ponto. A irmã está dizendo, é de Deus? Não seria uma armadilha? Não seria... Está ligado, né, irmão? Perdão. É de Deus? Não seria uma armadilha a união estável? Está aí a pergunta dos irmãos, né? Eu numerei aqui algumas circunstâncias, né? Incertezas pode ser um motivo da união estável. Insegurança, embora também esteja no casamento, né? Consentimento mútuo. Ah, vai ser só um contrato. Ah, se não der certo, a gente separa. Esses são os argumentos para aqueles que se unem em união estável. Às vezes não quer dar o nome aos filhos, né? Particularmente, eu tenho, pessoalmente inclusive, né? Refutas para cada uma desses argumentos, né? Uma coisa que pega muito aqui, que eu quero tocar nesse assunto, depois partir para o casamento, né? Que Deus nos ensina na sua palavra, é que, às vezes, questões patrimoniais precisam ser deixadas de lado. Um dos argumentos que eu li e já vi no dia a dia, né? Se une de forma estável, numa união estável, separando, não comungando os bens, deixando claro, através de um arresto, através de uma manifestação única de vontade, no contrato, a separação dos bens, visto que no transcurso da união estável, os bens adquiridos pelo casal seguirão, como nós vimos no início, os procedimentos do regime de comunhão parcial, ou seja, os bens adquiridos no casamento. O casal não quer partilhar estas coisas, não é? Tá certo? Pode ver que... deixa eu abrir um parênteses aqui, não é? Sempre de trás da lei e de trás das palavras das pessoas tem uma motivação, não tem? Sempre, sempre, sempre. Sempre tem uma motivação por trás dos procedimentos. Geralmente, as pessoas que não querem comungar bens no seu casamento não estão, eu falo agora pela prática, alguma práticazinha que a gente tem em divórcio, né? São em geral, veja bem, essas coisas são muito difíceis, porque você pode chegar para mim e contar uma história de que Bonifácio não é assim. E eu vou aceitar que não é mesmo, mas eu estou te falando em termos gerais. São pessoas que não querem partilhar bens. Avarentos, arrogantes, amantes de si mesmo, que está amando mais os bens e o patrimônio do que o próprio cônjuge com o qual está se casando. E está usando um subterfúgio para escapar de uma eventual divisão de patrimônios, já que o casamento, segundo um professor de matemática, é uma soma de afetos, uma subtração de liberdades, uma multiplicação de filhos e uma divisão de bens. Não é bem assim, né? Geralmente é isso. Ah, eu não quero dar os nomes aos filhos. Por exemplo, vamos pegar o sobrenome, essas coisas, não é? Uma vergonha, né? Uma vergonha. Na Bíblia nós aprendemos que o nome fazia parte, extensão da própria pessoa, né? Da própria pessoa. Vamos correr, nossa. Tá bom, vamos para frente. Então, não vejo situações para isso, né? Onde eu parei, está aqui. E esses são um dos argumentos que eles colocam, né? Não querem se juntar por esses argumentos. Que caem. Outra coisa, a irmã fez a pergunta ali, né? O fulano recebe uma pensão e a mulher recebe outra pensão. E se casarem, um tem que abrir mão da pensão. Depois tu me protege? Fidelidade a Deus ou dinheiro? O que você quer?
Desculpa, irmão, mas eu vou ser bem claro. Se for para escolher ser um pobre e fiel, ou um rico e infiel, o que você quer? Me perdoe a franqueza, aquilo que eu disse no início, se estivesse na minha pele para tomar essa decisão, eu também teria dificuldade. Minha esposa é funcionária pública, né? Salarião. Se eu tivesse nessa pele, eu também teria dificuldade. Falo para quem está ouvindo, para quem está aqui. É claro que sim. Mas a questão é, se a lei diz que eu não posso casar, porque eu tenho que abrir mão da pensão, e eu vou contra a lei, de quem que eu estou roubando, irmãos? Eu sou até tranquilo em dizer que é um roubo contra o governo, contra o INSS, contra a seguradora ou contra o plano que você tem de aposentadoria. Me desculpe. Alguém tem uma explicação diferente? Se você quer viver com isso, igual eu estou dizendo, que chegue, que entre no céu fumegando a barra da calça, problema seu. Eu não queria ir assim. Fidelidade independentemente das circunstâncias. Abraão teve um problema desse que eu já tive também, acho que todos nós passamos, né? Abraão chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu não tenho nada. O Senhor falou para mim que a minha descendência vai multiplicar como as estrelas do céu, as areias do mar, e etc. E Eliezer, o Damasceno, meu empregado, se eu morrer hoje, é ele que vai ficar com tudo. Sabe que Deus, no primeiro momento, respondeu para Abraão? Não foi assim, não, calma, Abraão, vai vir uns filhos, você vai ser filho. Ele falou, não. Ele falou assim, Abraão, isso me emociona, irmãos. Eu queria deixar para casa, como os irmãos procurar, qual foi a resposta que Deus deu para Abraão. Mas eu vou contar. Deus falou assim, eu sou teu galardão. Abraão, o Senhor, eu sou o teu galardão. Sabe o que Deus está dizendo em outras palavras para Abraão? Você tem coragem de abrir a mão de tudo para ser meu fiel companheiro e andar comigo? Mesmo que você não tenha pensão nenhuma, camisa de marca nenhuma, nem moto, nem carro, nem porcaria dessa vida nenhuma. Você está disposto a largar isso para andar comigo? Nossas ações não correspondem à fé que professamos. Quando temos esse tipo de pensamento no nosso coração, vou ter que largar uma coisa, vou ter que largar outra, vou ter que... Me desculpe, me perdoe, aceito discordarem, fiquem à vontade para discordar, mas vou colocar a minha opinião. Nossa fé não está correspondendo, ou as nossas ações não correspondem à nossa fé. Porque se é difícil para você largar um dinheiro, uma pensão, um filho, qualquer coisa para Deus, que Deus é esse? Entendo, irmãos, em nome de Jesus, estou aqui, Entendo perfeitamente. Não vai perder o céu, não vai... E eu estou falando desse aspecto, mas existem muitos outros, né? Muitos outros. Existem muitas coisas na vida que nós temos que abrir mão para servir a Jesus e ser fiéis a Ele. Tem ou não tem, irmãos? Os irmãos aí de cabeça mais branca do que a minha, que o meu também, quem tem... Quantas coisas vocês tiveram que largar, de deixar para lá, de vencer para servir a Jesus? Quantas? Conta para mim.
foram poucas? A palavra, o Senhor Jesus contou uma parábola, isso aqui nem está aqui, eu só vou terminar logo. Que uma pessoa saiu em busca de uma pérola, e ele achou uma pérola preciosa em determinado lugar. E as Escrituras dizem que ele foi e vendeu tudo o que tinha e adquiriu aquela pedra. Tudo. Tudo. Aí nós ficamos pegando em nome, casa, pensão, vestido. Particularmente, cai por terra essas refutações, não é? Ah, mas, professor, juntado com fé, casado é. Não é bem assim, não é assim, não é? Nós não vai dar tempo, mas depois os irmãos abrem a Bíblia de vocês lá, tem um exemplo bem bacana de como era um casamento. O casamento, ele sempre foi alvo das bênçãos de Deus. Começou lá no Éden, nós temos a história de Abraão, de Isaac, Jacó, tem inclusive de Isaac e Rebeca, aquele capítulo 24 de Gênesis, que é um perfeito ambiente de casamento, não é? Perfeito ambiente de casamento. Ali tem a publicidade, o casamento é público, o casamento é legal, não é? Está dentro dos amparos da lei, e aqui na igreja, na lei. O casamento é público, é notório, é visível a todos, é formal, ele é realizado por, diz o autor, por autoridade competente, e o casamento, sobretudo, é um culto a Deus. E quando nós falamos de culto, quem define a forma de culto são as Escrituras Sagradas, são o Senhor. Então o Senhor diz o que é, como deve ser o culto. E o casamento é um culto, um ato santo diante de Deus em que duas vidas se juntam. Do ponto de vista, em alguns, eu não tenho segurança nisso que eu vou falar, mas eu acho que não sei se eu ouvi, que alguém queria casar com um cachorro, queria fazer um contrato de... Não ouvi isso? Um animal, um coelho, um cachorro, eu não sei. Em alguns países, em alguns lugares, é possível até você fazer um casamento com um cachorro. E isso está caminhando. O jeito que as pessoas têm tratado, tenho conversado isso com a Isabel de vez em quando, o jeito que as pessoas têm tratado os animais hoje, por exemplo, cachorrinho, que o dono anda para lá e para cá, beija na boca, dentro do carro, para lá e para cá. Meu amigo, você disfarça da mulher dele, mas se você brigar com aquele cachorro, você está no sal. Então, o caminho leva que as pessoas... Já é o segundo, né? Elas estão colocando os animais desse jeito. Então vai ser possível até casar com um cachorro. Pergunto então, se é unido com fé, e se a lei civil aceita, Deus aceita? Pode-se casar com um cavalo, com um cachorro, com um boi, com um coelho, como que você acha que... A lei civil, o ordenamento dos homens caminha para isso. Você quer duvidar? Conte 5, 6 anos, 10 talvez. Vai ser possível casar com um animal, casar com um quadro de contratos de casamento mesmo. Pergunto, é de Deus? É de Deus? Só para terminar, do ponto de vista bíblico, o casamento é heterossexual, monogâmico, uma mulher e um homem, não é duas mulheres e um homem, dois homens, uma mulher, duas mulheres, dois homens, não. Existem contratos, estou falando porque existe. 2 homens e uma mulher, 2 homens. Mas do ponto de vista de Deus, de quem nós queremos servir, o casamento é heterossexual, monogâmico, monossomático. É uma só carne, para fins de procriação, para fins de união sexual. O sexo é com a esposa. Fora da esposa, com outra pessoa sendo casado, é adultério. Se é por dinheiro, a Bíblia chama de prostituição. Se é antes do casamento, a Bíblia chama de fornicação. E se é dentro do casamento, é bênção. Tá? E o casamento é, do ponto de vista de Deus, indissolúvel. Heterossexual, monogâmico, monossomático, indissolúvel. Reverendo. Sim. Irmãos, permita aqui uma palavra. Essa lição, onde eu estava sobre a minha responsabilidade hoje, na escala. Mas eu pedi para o presbítero Boni ministrar, porque é um doutor advogado,
né? Mas queria trazer para a igreja uma orientação oficial da Igreja Presbiteriana sobre o assunto. Nós temos uma resolução do Supremo Concílio sobre o união estável, que eu gostaria de ler rapidamente. O Supremo Concílio resolveu tomar conhecimento do relatório da comissão que fez o relatório, responder ao concílio proponente que a decisão do Supremo Concílio, aquela decisão que trata da recepção à membresia da igreja de pessoas em união estável, não casadas civilmente, essa decisão foi revogada em 2014, não acolheu um relatório de uma comissão que estava pretendendo legalizar a união estável, por entender que aqueles que estão em situação de união estável não se encontram na forma bíblica e confessionalmente aceitável para serem admitidos como membros. Quarto item, determinar que, quanto à recepção de membros não casados civilmente, a admissão à comunhão da igreja, a critério e juízo do respectivo conselho, aplica-se apenas aos casos excepcionais em que a parte descrente, por qualquer motivo, não consinta na regularização civil do relacionamento conjugal, que essa decisão seja tomada segundo os princípios estabelecidos na Confissão de Fé da IPB, sempre precedida de criteriosa avaliação do conselho. Pode parar por aqui, nessa quarta aqui? Isso. Queria dizer para a igreja o seguinte, a ideia da união estável, a excepcionalidade dessa questão da recepção de membros que não são casados civilmente, é uma coisa que precisa ser mesmo uma exceção à regra, e a nossa decisão do Supremo Concílio da Igreja é de que essa exceção se aplica quando há uma parte descrente. Ela não se aplica quando dois crentes estão envolvidos nesse tipo de relacionamento, mas quando há uma parte descrente, e essa parte descrente não concorda com o casamento legalmente lá no cartório, que é só ajuntar ou amaziar, como um termo usado antigamente. Aí então criou-se o recurso da união estável, que é um documento gerado em cartório, um contrato que não substitui o casamento. Porque, até pela própria lei, quando você pergunta para uma pessoa qual o estado civil dela, ela precisa responder o estado anterior a esse processo de união estável. Então, se alguém era divorciado e teve um novo relacionamento e fez só esse contrato de união estável, o estado civil da pessoa permanece divorciado. Ele não é casado. Se era solteiro, vamos casar, mas vamos fazer só união estável. Se você for prestar um concurso público, você tem que escrever lá que você é solteiro. Por isso a orientação da igreja de que os crentes evitem esse recurso, a menos que seja de fato uma união entre um crente e um não crente, que já é outro assunto que a gente precisava ter um pouco mais de tempo para conversar, e o não crente não concorda de forma alguma com o casamento. Nesse caso, é uma exceção à regra. E diante disso, então, depois, se alguém tiver alguma dúvida, para a gente puder conversar, me procure pessoalmente. O que é que nós queremos orientar a igreja? Primeiro, se você atualmente não tem um companheiro, uma companheira, seja solteiro, seja divorciado, seja viúvo, e arruma um companheiro, evita esse recurso da união estável. Casa logo, faz a coisa certa, correta e ponto final. E que, quem sabe, todos nós possamos orientar os nossos filhos, as nossas filhas, talvez os netos, quando forem conversar, né? Porque para que façam a coisa correta do jeito que Deus estabelece que seja. Casou, casou, não casou, não casou, né? Mas vai casar, vai. Casa novamente, evita esse recurso da união estável. Principalmente porque isso vai gerar complicação para você lá na frente, mais cedo ou mais tarde. E se porventura você souber de alguém na igreja, mas tem o irmão, a irmã, que não é casado civilmente, o conselho da igreja aceitou. Calma, o conselho teve um motivo para isso. Cada caso é um caso que precisa ser analisado à luz daquela situação, razão pela qual nós analisamos todos os pontos de vista para poder tomar uma deliberação, porque algumas situações não são tão simples assim. Tanto
preto no branco, como se diz, existem variantes que precisam ser estudadas. Via de regra, a opinião da igreja é essa. Nós zelamos muito por isso, de que você precisa evitar essa situação de união estável, a menos que a parte não crente não concorde. Aquilo que o Boni citou aqui, a questão de pensão e tudo mais, às vezes nós vemos isso, um casal crente que quer se unir, mas eles têm esse tipo de impedimento, impedimento não, consequência, se casarem, um dos dois perde a pensão, mas a nossa opinião é aquela que o Boni expôs, paga o preço de ser fiel a Deus, de seguir a Deus. É o que Deus estabeleceu. Então fica aí esse comunicado oficial, depois dessa boa exposição que o presbítero Boni fez, de que essa questão de união estável, volta a dizer, se você for arrumar um companheiro daqui para frente, ou se seus filhos forem se casar, se os seus netos forem se casar, coloque o seu posicionamento bem claro com relação a isso. A questão de que o casamento foi estabelecido por Deus, portanto, oriente para que se casem normalmente, evitem o recurso de união estável, porque isso não só é um subterfúgio para muitos cristãos quererem viver de forma descomprometida com o seu cônjuge, talvez até com a família, e ao mesmo tempo pode ser uma armadilha do diabo contra você, porque depois, lá na frente, se por acaso acontecer de haver crises no casamento que todo mundo enfrenta, é uma tentação a mais. Não, a gente não é casado mesmo, só fez lá um contrato de união estável, né? E aí a gente percebe que pode ser uma armadilha para você no futuro. Tá bom? Qualquer dúvida aí, procura a gente para conversar, se você tiver alguma situação específica que precisa de uma avaliação. Obrigado, Boni. Fica aqui para orar. Eu só quero encerrar, irmãos, dizendo assim, olha, vamos responsabilizar. Eu fiz um divórcio de uma pessoa de união estável. Um chororê danado. Não é um recurso que vai poupar o nosso coração, a nossa alma, das agruras diabólicas do divórcio. Não é. Não é por estar, uniu-se em carne, em alma, em espírito, em pensamento, uniu-se. Então não é um documento que vai poupar a pessoa de sofrimento, não é? Cabe a nós agirmos com responsabilidade, ensinarmos a igreja, ensinar nossos filhos, não é? A importância dessas coisas. Ore para nós. Com certeza. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar. Nós sabemos que Deus tem sempre um caminho de santidade, um caminho melhor para nós. E a nossa sociedade inventa uma coisa ou outra que vira e mexe, nós precisamos estudar. Como estamos estudando essa lição, essa série de lições, são casos assim que nós precisamos de fato ter um posicionamento bíblico firme com relação à nossa fé. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e diante desse mundo tão conturbado que vivemos, que relativiza tudo, que banaliza tudo, nós queremos suplicar que o Senhor nos ajude a andar nos princípios da Tua Palavra e tratar com seriedade as coisas que o Senhor mesmo estabelece na Tua Palavra. Leva-nos aos nossos lares, debaixo da Tua graça, orienta os irmãos que estão em dúvida nessa situação, os casais que porventura estão passando por essa experiência de união estável, para que possam reconsiderar e pensar e serem orientados pelo Senhor, a fim de terem um coração descansado dentro da vontade do Senhor, fazendo aquilo que agrada o Senhor. Abençoa-nos logo mais à noite, traga-nos para estudar a Tua Palavra e adorar o Teu nome, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.